Paz do Senhor Jesus, amados, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a glória de Deus, juntos, para podermos assim compartilharmos daquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado conosco. E hoje nós vamos falar de um tema bastante pertinente, algo que é essencial para a vida cristã, que é justamente sobre a oração. E nós vamos começar falando um pouco lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17. É uma palavra bastante conhecida, todos nós conhecemos, e aqueles que não conhecem vão saber o que diz lá, amém? Diz assim: orai sem cessar. É isso mesmo, orai sem cessar. Bom, pessoal, a primeira coisa que devemos pensar é a respeito dessa palavra orar, oração, né? Eu tenho alguns significados aqui para a gente poder observar de maneira simples esse significado maravilhoso que é a oração. E a oração nada mais é do que o estabelecimento de um diálogo ou de uma conversa entre Deus e o homem, ou entre duas pessoas também pode ser. Porque oração vem trazendo o sentido de falar algo com alguém. Então nós temos aí um estabelecimento, algo que nós fazemos e determinamos naquele momento, que é um diálogo entre duas pessoas, ou entre Deus e o homem. E é também o meio de comunicação. Se existe um meio de comunicação entre Deus e o homem, é através da oração do homem para Deus. Quando nós queremos falar com uma pessoa, o que você faz? Você disca o número, você liga para ela e começa então uma conversa a partir do momento que ela atende o telefone. Não é verdade? E com Deus não é diferente. Quer dizer, é um pouco diferente, porque o que muda é que você não precisa discar o número e chamar, porque Deus está sempre de ouvidos abertos para ouvir o coração daqueles que são justos, tem um coração voltado para Deus, amém? E também temos a oração como uma apresentação a Deus da sua causa. É saber o que Deus diz sobre ela e orar a vontade de Deus a respeito do seu problema. Aqui nós temos uma oração relacionada a orar a palavra de Deus. É quando você conhece o que você está passando, lê a palavra de Deus, vê o que Deus diz a respeito daquilo que você está passando, e então você ora aquilo que Deus diz a respeito da situação que você está passando. Porque nós sabemos bem que a oração que tem efeito é dois tipos de oração: a oração feita através da palavra de Deus e a oração feita através do coração. A gente muitas vezes pode estar orando, amado, somente da boca para fora, se envolver o nosso coração na oração. E eu sempre digo que a oração que Deus ouve é uma oração sincera, honesta consigo mesmo e com Deus. Porque às vezes a gente aprende aquela oração, ó Pai amado e querido Deus, e às vezes a gente só precisa de uma palavra, de uma frase para falar com Deus a respeito daquilo que a gente está passando. Imagina só você, Pedro, ele estava em cima do barco e havia uma tempestade acontecendo, e ali Jesus aparece e Pedro, que nada besta, ele disse: olha, Senhor, se é o Senhor, então deixa que eu vá andar nas águas. Então Pedro vai e começa a andar sobre as águas, mas em um momento a tempestade vem. E no meio da tempestade vem, amados, ele começa a afundar nas águas. Então naquele momento, imagina só se Pedro cantasse uma canção ou um louvor, ou imagina só se Pedro fizesse uma oração muito longa. Eu acredito que ele teria se afogado caso ele não soubesse nadar. Então naquele momento ele faz uma única oração, uma simples oração de socorro ao Senhor. Senhor, socorre-me, socorre-me, não me deixa eu afogar, não deixa que eu venha a afundar. E às vezes você está passando por uma situação complicada, por uma situação difícil, e às vezes o Deus só quer somente de você uma palavra, uma frase, dizendo: Pai, me socorre, Pai, me ajuda, Pai, olha o que eu estou passando, Pai, olha a dificuldade, Pai, eu não consigo vencer isso, eu não consigo vencer aquilo, me ajuda, porque está muito difícil, Pai. Amados, Deus, Ele ama quem ora com o coração. Deus, Ele ouve a oração com o coração. E nós vamos ver isso já já, amados.
E uma outra coisa que a oração é o relacionamento entre Deus e o homem. Por quê, amados? Porque só existe relacionamento entre duas pessoas quando existe comunicação. Eu nunca vou dizer para você que eu te conheço se eu não tiver uma convivência diária de conversa, de conhecimento, obtenção de conhecimento. Retenção do que você gosta, do que você não gosta, como você pensa, como você fala e o que você fala, quais são os seus propósitos, quais são os seus sonhos, quem é você. Então tudo isso envolve o relacionamento, tudo isso envolve a oração. Então a oração, amados, é justamente o meio de comunicação, é o relacionamento, é o se relacionar com Deus. Então por que, amados, uma das coisas que mais me fascinam no Evangelho, uma das coisas que mais me fazem querer cada dia mais conviver com Deus, falar com Deus, é justamente esse termo relacionamento, é justamente esse termo que traz o sentido de conhecer a Deus, saber quem Ele é, como Ele pensa, o que Ele pensa de mim, o que Ele quer de mim e o que eu quero dele, e assim nós temos um relacionamento de diálogo e de correspondência, amados. Eu creio que Deus, Ele quer corresponder com as nossas orações, Ele quer responder às nossas orações, Ele quer falar comigo e com você a respeito de tudo aquilo que está no seu coração, das dúvidas, dos questionamentos que você tem. Existem algumas chaves, algumas coisas que nós precisamos entender sobre a oração e nós vamos falar sobre ela já já, amém? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida e deixe o seu like no canal, se inscreva nele, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe vocês. Um forte abraço, hein? Tchau, tchau.